dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos. Estamos começando mais um React Realidade Capixaba. Esse é um React especial sobre a ocupação que aconteceu no dia de ontem na Prefeitura Municipal de Vila Velha. Primeiro, nós precisamos deixar claro uma posição aqui. Qualquer ato de violência, qualquer ato de invasão de prédio público, de instituição pública ou privada, deve ser repudiado, deve-se chamar a justiça, a polícia militar, acionar as forças de segurança para se impedir isso. Agora, não é porque esse ato foi demais, exagerado, potencializado demais, que nós vamos deixar de analisar a questão como um todo. A invasão da prefeitura foi motivada pelo desespero. Desespero de quem? Desespero de quase 1.000 famílias que perceberam que o tempo acabou e que terão que desocupar 2 áreas onde essas famílias estão distribuídas. Essas famílias, nos últimos 2 anos, elas procuraram muito a prefeitura de Vila Velha, querendo ajuda, querendo ser reunião com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, para poder achar uma saída, uma solução, que a prefeitura encontrasse uma solução. Mas a única solução apresentada foi recorrer à justiça, justiça determinou, ordem judicial a gente cumpre, não é assim? E dia 28 agora, as famílias têm que se retirar de lá, têm que sair, porque a prefeitura informou que, por ordem judicial, terá que passar as máquinas e liberar a área toda ocupada. São 1.000 famílias distribuídas em 2 áreas vizinhas que serão retiradas de lá. Hoje, pela manhã, eu assisti à sessão da Câmara de Vereadores de Vila Velha e observei o posicionamento dos vereadores. Eu também procurei as redes oficiais da prefeitura e do prefeito de Vila Velha para entender o posicionamento deles. Mas sabe quando alguma coisa está estranha? Está faltando alguma coisa? Então nós, do Realidade Capixaba, nós resolvemos procurar nas entrelinhas. É o que eu digo sempre a vocês. Ato público, nós temos que interpretar o que está escrito. Porque eu já praticamente desisti de entender, de encontrar um ato positivo sem nenhum interesse de um agente político. É muito difícil encontrar. E eu resolvi analisar as informações. E fiquei chocado com o que eu encontrei. Enquanto os vereadores estão questionando a invasão da prefeitura e a ocupação irregular da área, concordo, não é esse o ponto que eu encontrei. Enquanto muita gente está dizendo que o empresário tem direito à sua área livre, não pode ser ocupada e tomada na mão grande, concordo. Se é uma área legal, está tudo correto, transparente, não pode mesmo. Então, o que está errado nessa sequência, nessa história? Então, eu fiz aqui, ó, para ficar bem claro, porque eu tenho feito denúncias e parece que as pessoas às vezes não entendem ou fingem que não entendem. Principalmente em alguns municípios, algumas regiões, o Judiciário e o Ministério Público parece que não tem uma boa vontade de compreender as informações. Então eu vou passar aqui para vocês, eu separei em atos que aconteceram. E eu vou ler os atos, os tópicos para vocês. E vocês vão descobrir o que está por trás realmente desse movimento todo. Quais são os interesses comerciais por trás. Vamos lá. Ato 1. Durante a gestão do prefeito Rodney Miranda, 130 famílias ocupam área que passa a ser conhecida por Vale Esperança. Na gestão do ex-prefeito Rodney Miranda, houve uma ocupação numa área, 130 famílias aproximadamente. Ato 2.
Maxi Filho assume a prefeitura e herda a questão da ocupação desse Vale Esperança, dessa região. Tem gente que chama de Vila Esperança, tem gente que chama de Vale Esperança. É uma ocupação. Então, o prefeito Maxi Filho, quando assumiu a prefeitura, herdou o que aconteceu, a invasão ou a ocupação na gestão do Rodney Miranda. Ato 3. O prefeito Maxi Filho, então, decreta o Vale Esperança como área de interesse social e inicia o processo de desapropriação da área como parte de um plano de moradia legalizada no município. Invadiram a área na gestão do Rodney Miranda, nada foi feito. Na gestão do Maxi Filho, ele resolve transformar a área em área de interesse social para que possa ser desapropriada. O que é isso? Pagar o empresário para ele não ficar no prejuízo, chegar a um acordo com o empresário e assim poder legalizar a moradia dessas 130 famílias. Ato 4. Os proprietários da área na época aceitam a oferta da prefeitura, pelo que eu apurei, em torno de 5 milhões de reais, pela área feita pela prefeitura. O processo tramita para conclusão. Maxi Filho, então, sentou com os empresários, conseguiu a prefeitura negociar um valor aceito pelas duas partes e caminhou para a conclusão para o pagamento dos empresários para liberar a área. Ato 5. Por ser final de mandato, o prefeito Maxi Filho deixa o dinheiro em caixa para que o próximo prefeito faça o pagamento. Já que foi depois da eleição, já seria um novo prefeito, tendo dinheiro no caixa, era só o próximo prefeito pagar o acordo que já foi feito na justiça, de desapropriação da área. Então não tem empresário no prejuízo e a área era de interesse social. Ato 6. O prefeito Arnaldinho Borgo assume a prefeitura e decide anular o acordo feito com os empresários para pagamento da área. Revoga o decreto de Maxi Filho, que transformava em área de interesse social, e cancela o pagamento aos proprietários. O valor que já estava acertado é cancelado, o pagamento, e o prefeito Arnaldinho Borgo decide cancelar o interesse social da área, devolvendo ela no documento para os empresários. Ato 7. Arnaldinho Borgo se muda para um apartamento de luxo de propriedade do empresário Eduardo Balestrace. Vocês já acompanharam muito essa denúncia que eu venho fazendo aqui nos últimos 5 anos. Quer assistir esses vídeos? Não pode. A justiça mandou tirar do ar porque eu não posso falar desse assunto. Quer ver as matérias publicadas no site? Não pode. A justiça mandou tirar do ar porque eu não posso falar desse assunto. Então, eu não posso falar que o Arnaldinho Borgo se mudou no início do mandato dele para um apartamento de luxo na praia de Itaparica, de propriedade do empresário Eduardo Balestrace. Ato 8. Eduardo Balestrace compra a área conhecida como Vale da Conquista, vizinha à área Vale de Esperança. Ato 9. Eduardo Balestrace negocia a área com a Alphaville para a construção de um condomínio de luxo no local. Ato 10. Exigência da Alphaville é a desocupação das duas áreas, Vale da Conquista e Vale da Esperança, que são vizinhas. Ato 11. Prefeitura se recusa a receber a comunidade e apoia a desocupação da área. Agora, matéria séria é o que nós estamos fazendo. Para algumas pessoas será necessário desenhar. O prefeito cancela o interesse social da área e logo depois, atos diferentes, né? O prefeito vai morar num apartamento de luxo de frente para a praia. O proprietário do apartamento, Eduardo Balestrace. Esse proprietário me processa
porque eu dei informações sobre o contrato de aluguel e fiz ilações dizendo que ele tinha interesses em atos do prefeito e, por isso, conseguiu facilidade no apartamento, dizendo que eu não poderia provar o que eu estava falando. E agora, senhor Eduardo Balestrace e prefeito de Vila Velha, a nossa apuração chega nesse documento, que mostra que a área que o prefeito se empenhou para cancelar o pagamento de 5 milhões de reais aos empresários, cancelou. Essa área que seria paga pela prefeitura para abrigar 1.000 famílias, como disse aí o vereador do PT, essa área agora ela voltou para o empresário. E o empresário acabou vendendo para outro empresário, um intermediário. Quem é esse intermediário? O Eduardo Balestrace, amigo do prefeito, onde o prefeito mora no apartamento. E o Eduardo Balestrace faz um grande negócio, muito empreendedor. Sorte, né? Visionário. Comprou a área e faz um negócio milionário com Alphaville para um condomínio de luxo, desde que a prefeitura retire os moradores de lá. Para retirar, tem que cancelar o ato de interesse social. E só pode cancelar o prefeito. Prefeito esse que beneficiou Eduardo Balestrace, que também, por coincidência, beneficiou o prefeito no contrato de aluguel do apartamento onde o prefeito mora. Precisa desenhar mais? Precisa falar mais alguma coisa? Os atos eu li um a um. Está tudo registrado. O documento está em cartório. Agora, o prefeito mora num apartamento de luxo. Tenho certeza que não tem nada a ver, só uma coincidência o Eduardo Balestrace ser dono do apartamento de luxo. E o prefeito assinou a revogação do interesse social para que as 1.000 famílias fossem retiradas da área que o Eduardo Balestrace comprou e agora vai virar um mega empreendimento. Vamos ver se a Justiça, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, quem sabe o senhor vereador Rafael, que questionou a imprensa, não apresenta agora um pedido de investigação sobre isso aqui, ó, para a gente finalmente entender o apartamento do prefeito e a relação com Eduardo Balestrace e quantos negócios ele tem que dependem, ó, da caneta do prefeito. Olha o que o prefeito diz sobre isso aqui, tentando desviar o foco e enganar vocês. Coloca, por favor, aqui a nota oficial que o prefeito soltou na rede social dele. Vamos ver o que o prefeito falou sobre isso. Publicou uma nota logo depois que a comunidade invadiu a prefeitura. Arnaldinho Borgo. Vila Velha não aceita mais ocupações irregulares. As identificadas pela prefeitura e passíveis de regularização, o município está trabalhando para que isso ocorra. Nesse exato momento, estamos construindo 280 moradias sociais para acolher famílias em vulnerabilidade social. E temos mais programas de habitação social que serão iniciados. Chega de grilagem de terra e manipulação das famílias de bem de Vila Velha, por meio de informações falsas. E aí, prefeito? Que tal publicar uma nota explicando a facilidade que o senhor teve para morar num apartamento de luxo de frente para a praia? Quanto vale esse apartamento, prefeito? 1.000 famílias, dia 28, não vão saber onde moram. O empresário já tinha tratado, negociado, acertado a indenização. Ninguém estava no prejuízo. A prefeitura ia fazer infraestrutura para 1.000 famílias. Será que a prefeitura vai fazer infraestrutura agora para condomínio de luxo? Nós vamos acompanhar. E para vocês que colaboraram, mandaram o tema para a gente e vem acompanhando nos últimos anos todas essas nossas denúncias, quero dizer para vocês que vocês podem continuar confiando, porque vocês sabem que aqui vocês têm voz.